Olá! Neste vídeo, a AITT tem o orgulho de apresentar a palestra do Dr. Vandelli Júnior sobre engenharia. Nelcimar Vandelli Júnior é um engenheiro e inventor brasileiro, com contribuições significativas nas áreas de sensores térmicos e microdispositivos. Ele é co-inventor de patentes relacionadas a sensores de fluxo térmico e pixels, com o obturador de quadro. Essas tecnologias são utilizadas em sistemas de imagem e sensores de precisão. Vamos à apresentação. Esperamos que você goste. Galera, é mais um prazer de termos mais aqui conosco o nosso colega Vandelli, no nosso último podcast da ITT. Como você sabe, o nosso objetivo é trazer sempre ideias interessantes para criar discussão e avançar o entendimento, principalmente nas tecnologias de inteligência artificial. Então, hoje o nosso colega Vandelli vai falar sobre desenvolvimento de produtos e indústrias de manufatura. Em outras palavras, ele quer falar sobre o impacto da engenharia na nossa economia de uma forma geral. Então, sem mais ado, vou passar a palavra para o grande Vandelli. Vandelli, a palavra Tranquilo. é sua. Obrigado, Ricardo. Mas é isso mesmo, você falou a coisa certa, né? A engenharia pode ser aplicada muitos tipos de indústria, né? Mas uma que eu queria focar é na indústria de manufatura, e vocês vão ver por quê à medida que a gente vai continuando a apresentação, né? Então, o objetivo principal da apresentação é o seguinte: é incentivar um interesse em engenharia para todo mundo, não é só para quem teve como é que se diz? Uma criação mais sofisticada, né? com pais e famílias mais estruturadas, né? Praticamente ensinar o que um engenheiro faz, principalmente nessa área de manufatura, e a razão é a seguinte, né? Engenharia sempre vai dar oportunidade para você ter mobilidade social e econômica. É uma área onde se paga relativamente bem, dependendo da especialidade, mais ou menos, mas se você considerar um estudante de classe baixa, por exemplo, no Brasil, em outros países, é uma opção muito boa, em termos, como eu falei, né, de mobilidade social e econômica, principalmente para o pessoal de baixa renda, né? Aí vem a melhor parte agora, pessoal, que é o seguinte: em engenharia de manufatura, de indústria de manufatura, geralmente é onde tem o maior número de empregos, né? O mais importante, o mais interessante, isso eu aprendi aqui nos últimos, eu diria, 8 anos trabalhando em área, né, nessa indústria de manufatura. Você não precisa fazer IME, ITA, mestrado, doutorado, nada disso. Às vezes, aqui tem um tipo de programa que você estuda engenharia por 2 anos, e muitas vezes é o suficiente. Então, quando eu percebi isso, eu falei, poxa, então, no Brasil, a gente não precisa ter muita gente que faça as melhores universidades para ser engenheiro. É uma questão de você ter eu diria, o que a gente chama aqui no caso de engenharia mecânica, né? Mechanical inclination, uma questão de você ter aquela intuição para sistemas mecânicos, e se aplica a sistemas químicos, né? Vários tipos. Entendeu? De uma forma mais, vamos dizer assim, direta, né? Se um garoto desse, numa classe baixa, que mora numa favela, aprende a consertar carro, precisa ter uma oportunidade, entendeu? De trabalhar numa área de engenharia onde a intuição mecânica conta muito mais do que aquele conhecimento teórico que a gente teve no IME. Então, foi essa minha conclusão, e aí por isso que eu propus, né, essa ideia da gente discutir esse tipo como é que se diz? De approach, né, para como educar pessoas de classes mais baixas na parte de engenharia. Então, vamos lá. A parte mais importante, qual é o papel do engenheiro? É simples, é uma palavra só em português: construir. Em inglês, make things. É construir. O engenheiro constrói. A gente constrói tudo. Qualquer coisa que é construída é geralmente por um engenheiro ou alguém que tem um pensamento similar a um pensamento do engenheiro, né? Mas aí você constrói. Qual é o objetivo? É isso aqui. Isso aí é fundamental e me faz ficar orgulhoso de ser engenheiro, e vocês também devem ter o mesmo orgulho, né?
o que o engenheiro faz é isso. Você pega uma sociedade, melhora a qualidade de vida, aumenta longevidade. Não existe nada melhor para o ser humano, né, em termos de você qualidade de vida e longevidade. You live longer and better. É o moto aqui, né? Espero que deu para entender isso. Agora, os vários exemplos, né, vamos dizer assim, exemplos de produtos que são desenvolvidos por engenheiros, que requerem engenharia, né? E a gente, na parte de manufatura, a gente sempre considera o número de componentes, né? Qualquer produto é um sistema, mas o sistema tem vários componentes. Então, ó, vamos olhando aqui, essa parte de eletrodomésticos, por exemplo, né, tem mais ou menos 30, um pouco mais de 30, talvez até 100 componentes. Entendeu? Isso aí vamos dizer assim, isso aqui é só para explicar para vocês, isso é pela minha experiência, eu não fiz Google, não fiz nada para ficar com esses dados, né? Aí botei uma bicicleta aqui para o Giovanni, ó, tá vendo? 50 componentes, mais ou menos, entendeu? Talvez mais do que 50 se tiver, como é que se diz, mais eletrônica, né? Como é que se diz? Combinada com a parte mecânica da bicicleta. Aí vem um carro, mais de 30 mil componentes, aí começa a ficar mais complicado. Tanque de guerra, 5 milhões de componentes. Um avião similar a um tanque de guerra, maior do que 5 milhões. E aí vem um porta-aviões que dá para imaginar 1 bilhão de componentes. Então, a expectativa aqui é dar uma ideia para vocês, né, de como a engenharia, como é que se diz, contribui para vários tipos de produtos em várias indústrias e como é difícil, se você começar a imaginar, né, esses produtos, o número de componentes não é muito fácil, né, de você, como é que se diz, ter uma boa ideia, né, a não ser que você esteja realmente olhando e trabalhando com cada um desses produtos. Esse é um exemplo. Esse aqui é que eu acho melhor, porque isso aqui mostra como a engenharia ajuda a sua viver melhor e longer, né? Live better and longer. Porque produtos biomédicos, né? Hoje em dia, aqui no lado esquerdo da tela, você vê o famoso stent, né? E hoje em dia você vai no hospital, o doutor coloca um stent em você, você volta para casa no mesmo dia. Agora, há 20 anos atrás, ninguém sabia qual é o material que seria usado, se o material era biocompatível ou não. E o stent tem que expandir de uma forma certa para abrir, né, a artéria da maneira correta. Não pode ser muito, não pode ser pouco, né? Então, muita gente faz um stent desse e agradece ao doutor. Não agradece ao doutor, tem que agradecer ao engenheiro, porque o engenheiro é que projetou isso. Entendeu? Isso não é projetado por doutor, pelo especialista. O doutor usa um instrumento que foi desenvolvido por um engenheiro, né, em engenharia. E aí vem os vários tipos de implantes, né? Tá vendo? Tem implante de tudo quanto é tipo, né? E parece simples, né? Mas não é, né? Porque tem que funcionar da mesma forma que a natureza criou o ser humano depois de milhões de anos de evolução, né? Então, não é uma coisa simples, né? Então, tem vários tipos de implantes, e a última vez que eu acho que eu conversei com o Noblar, a gente conversou sobre isso, né? De que o mundo inteiro já aprendeu essa tecnologia, né? A maioria dos países, né? Mesmo os países em desenvolvimento, já tem a tecnologia para fazer esse tipo de procedimento cirúrgico, né? E aí começou a chegar um ponto onde você tem um braço mecânico com o mesmo tipo de funcionalidade que um braço normal ou próximo, né? Isso aí é uma combinação de robô com ser humano, mas já é desenvolvido, já existe, já está disponível aqui em vários lugares, né? Principalmente para os membros, né? Mão, braço, perna, né? Mas é tudo desenvolvido por engenheiros, né? E apesar de ser engenharia biomédica, não é mecânica, mas é engenharia, né? Aí vem a parte que eu
que eu gosto bastante, como é que se diz? Não entendo muito, mas gosto bastante, né? O que você está vendo aí do lado esquerdo é tipo um chip, que eu não sei o que é, não sei qual é a função. Mas o que é importante aqui é que vocês, se vocês olharem direitinho, vocês verem o número de materiais diferentes que são usados nesse chip. Então, você imagina, é o que eu gosto de falar, né? Você pega um chip desse, passa corrente, tem resistência, gera calor, você tem uma porção de materiais diferentes, cada um expandindo de uma maneira diferente de todos os outros. O que vai acontecer mecanicamente com esse chip? É complicado, não é só uma questão da performance eletrônica, né, do chip, é uma questão da performance mecânica. Mais uma vez, desenvolvidos por engenheiros, claro, combinação, mecânicos, materiais, eletrônicos, né, principalmente. E aí vem uma das coisas que se vocês puderem se lembrar disso, entendeu? Mais tarde, um não existe sem o outro. No lado direito é o que se chama de heat sink. Eu não sei como é que se fala em português, né? Mas o objetivo da heat sink é remover o calor que é gerado quando passa corrente por um chip desse. Então, se você não conseguir remover calor, você não consegue aumentar a capacidade de processamento do chip. E isso é um grande desafio hoje em dia, você desenvolver essas heat sinks, porque senão você realmente... Pelo que eu ouvi falar, eu não posso confirmar isso, entendeu? A capacidade de remover calor de chips, de circuitos eletrônicos, né? É o que está limitando o aumento de capacidade de processamento. Mas isso aí Vandelli conversando com amigos, né? Primeira, a parte mais importante, isso é fácil de entender, eu falei para vocês, né? É fácil de entender para uma pessoa que tem uma formação razoável, uma Gama Filho, uma Cândido Mendes, não precisa você realmente fazer uma escola do primeiríssimo nível, né? Então, um dos materiais que se usa muito hoje em dia é plástico, né? Então, aí nessa pirâmide tem os vários tipos de plástico, né? Isso aí, a mensagem aqui é dizer para vocês, olha, tem plástico de performance muito alta e tem plástico de performance muito baixa. Então, você tem que entender, se você resolver usar plástico para fazer um componente ou usar plástico para fazer vários sistemas, você tem que, pelo menos, saber que existem, né, um número muito grande de materiais disponíveis com propriedades bem diferentes, né? E aí, agora eu falar uma coisa para vocês que eu acho muito interessante sobre plásticos, né? Plástico, todo mundo conhece a resistência, a parte mecânica de plástico. Isso aí todo mundo sabe como é que funciona comparado com metal, né? Mas o plástico tem um problema sério, que é resistência ao ultravioleta, sol. Então, você entra no seu carro, você vê muitos componentes de plástico, todos eles foram testados para que, quando tiver exposição ao raio ultravioleta, não se deteriorem, porque tem plástico que, quando é exposto ao sol, praticamente começa a fraturar, uma porção de fraturas pequenas até o plástico se desintegrar completamente. Outra propriedade importante, que é única, né, unique de plásticos, é a absorção de água. A absorção de água você começa a projeta uma coisa para ter certas dimensões, né? E depois que absorve a água, as dimensões são completamente diferentes. Quer dizer, não tem... praticamente destrói a funcionalidade daquele componente, né? E o mais interessante é esse que eu chamo flammability. Isso aí eu não sabia como falar em traduzir para português, mas isso é muito interessante, pessoal, porque isso faz o plástico, numa situação que gera calor e chama, o plástico não faz combustão, não gera chama. O plástico, na verdade, ele vai como é que se diz? Melting, né? E aí é interessante os requerimentos, porque os requerimentos dizem, olha, o plástico tal, submetido a esse tipo de chama, que produz esse tipo de calor, pode pingar
né? Gotas por 5 minutos de um tamanho tal. E aí você vê que, né, que muitas aplicações militares você precisa, né, de ter esse tipo de proteção, né? Então, plástico é impressionante. Não pense em plástico como coisa barata que é fabricada na China. Não, tem plástico de altíssimos níveis que se usam em até aplicações de aerospace, né? Metais. Isso a gente aprendeu bastante, acho que todos nós aprendemos bastante, né? Mas olha, se você olhar com cuidado essa table, essa matriz, né? Você vai ver que é impressionante o número, os tipos de metais, né? Quando você considera todos os tipos, ferroso, não ferroso, baixa liga, alta liga. Tem mais de 5.000 tipos disponíveis, entendeu? Que você tem que saber que existe. Você não precisa saber as propriedades, mas saber que existe, né? E saber onde procurar. Quer dizer, para fazer isso, mais uma vez, lembrando para você, você não precisa ter ITA, mestrado, doutorado. Isso aí existe, essa informação existe. Você precisa saber que está disponível e você pode usar em termos de quando você, como é que se diz, como você estiver desenvolvendo produto, né? E cada um desses tipos depende do processo de fabricação. Aí pode ficar complicado, mas pelo menos vocês têm uma ideia. Existem muitos e muitos metais que podem ser usados, né, em aplicações de indústria de manufatura. Aí agora entrou o nióbio. Aí tem a foto aí do formigão, né, com um coração, né? Ele falou, não, vamos conversar sobre o nióbio. E aí isso é interessante, né? Porque... E aí é mais um pouco da minha experiência profissional atual, trabalhando com produtos de segurança para o governo americano. O nióbio é um material espetacular, né? Tomar cuidado com essa palavra. Hardness, dureza, entendeu? É um material que endurece muito uma liga ferrosa. Se você tiver uma liga ferro, você adiciona nióbio, e o ferro, aço, né? E você adiciona nióbio, é impressionante. E a gente acabou desenvolvendo um material que tem uma resistência, né? Vamos dizer assim, penetração muito alta, que tem uma quantidade pequena de nióbio, mas que foi fundamental para mudar as características do material. Então, onde é que esses materiais existem, né? Mais na iniciativa privada, né? Tá vendo? Escavadoras tá difícil de falar. Removedor de neve, né? As pás deles que entram em contato, né, com o solo, entendeu? Tem que ser muito duras e tem que ter uma resistência muito grande a choque, né? Não se deformar, não desgastar. Esses componentes têm, com certeza, um certo percentual de nióbio. Fora as outras aplicações que eu discuti com o Leandro, tem muitas aplicações. É um elemento extremamente poderoso em termos de criar materiais de alta qualidade para vários tipos de aplicação, né? E depois, quando a gente conversar, acho que o Leandro pode dar mais detalhes. E aí vem o famoso compósitos, né? Composites here. O compósito é um material, vamos dizer assim, que está se tornando muito popular, né? Muitos deles já são usados direto, né? Até como substituidores de metal, né? Como é que se diz? Componentes metálicos, né? Mas existem desafios, né? O compósito é um material que se comporta de uma forma diferente dependendo de como você aplica uma força, um momento, né, ao material, né? E aí, se nós estivéssemos tendo uma interação direta, né, eu iria perguntar para o grande Pinho, né, qual é o compósito mais usado no mundo. A pergunta fica depois que a gente parar aqui a apresentação, ele vai tentar responder. Mas tem muitas, as aplicações de compósito são muito variadas, né? Muitas indústrias, mas ainda não é um tipo de material que você possa, como é que se diz, fabricar de uma maneira com custo, né? Com um custo baixo. Ainda é
muito caro, a grande maioria deles. Os que são usados mais para a parte de eletrodoméstico, bicicletas e tal, ainda estão num nível, né, de custo razoável. Mas quando você começa a olhar para os compostos que são usados principalmente como é que se diz? Turbinas de avião e essas space stations, é complicado. Não é muito fácil de você desenvolver esse tipo de material com confiança, né? Reliability. Muito difícil. Você escolheu o material. Vou voltar aqui. Por que eu gosto de falar de material, pessoal? É pelo seguinte: qualquer falha de qualquer tipo de produto é sempre uma falha de material. Quando você pensar bem nisso, é sempre uma falha de material. A performance pode piorar, né, por várias razões, mas uma falha é sempre uma questão de material. Então, o material falha para o engenheiro mecânico, falha para o engenheiro químico, falha para o engenheiro eletrônico, falha para qualquer tipo de engenharia. É sempre o material. Mesmo na indústria de semicondutores, se vocês tive como é que uma certa exposição a isso, né? Existem falhas do silicone, não, silicon, vamos dizer assim, que associada a material, estresse que são criados quando o material é fabricado, né? Quando você gera o material, né? Então é importantíssimo você saber os tipos de materiais que você tem disponíveis e onde usar cada um deles, né? Então, mais uma vez, pessoal, isso aqui não precisa de você fazer IME ou ITA para entender isso, entendeu? Por isso que é muito fácil para você transmitir esse tipo de conhecimento, né, para alguém que não tem essa formação teórica que a gente teve. Agora, em termos de processo de fabricação, tem muitas variantes de cada um. Como se diz, é difícil de qualquer engenheiro conhecer, né, bem todos eles. Geralmente, cada um se especializa, né, em um desses processos, ou talvez dois desses processos, né? Na Petrobras, para a gente que é engenharia de equipamento, era o joining, né? Welding era crítico para a gente. A gente teve vários cursos disso para aprender, né? Como é se diz? Soldar, né? Vaso de pressão alta, material corrosivo, né? Na indústria automotiva, né, esse forming, né, é o número 3, é crítico, né, por causa das propriedades mecânicas que são necessárias, né? E aí, dependendo do tipo de indústria, de aplicação, cada um desses processos tem uma vantagem sobre os outros, né, em termos de performance e custo também. Aí do lado direito aqui, eu resolvi colocar isso aqui, porque está começando a ficar muito popular, né, a manufatura aditiva, né? Mas aí você vê a complexidade, né, desse componente. Para você fabricar esse componente com qualquer outro processo disponível, o custo seria alto, se possível, fabricar com outros, os mais tradicionais processos de fabricação. Se pudesse, que eu duvido muito, seria altíssimo, né? Mas com a manufatura aditiva, a gente chama de 3D printing, né? Aí é possível. E alguns anos atrás, isso era muito caro, muito devagar, né? Você não podia chegar a um ponto de produção de centenas ou milhares de componentes, né? Usando essa tecnologia. Hoje está começando a chegar perto, começou com plástico, agora já está chegando a metais, e está chegando a metais que têm, vamos dizer assim, são ligas, né? Eles estão realmente começando a incorporar, né, materiais que são muito sofisticados. Então vamos lá, ó. Montagem. Um dos tópicos que sempre me lembra do Brasil, porque eu me lembro. A gente sempre falava, né? Não, no Brasil a gente só monta automóvel. O motor, a caixa de transmissão é tudo desenvolvido no exterior. A gente só monta, não é uma coisa importante. Não, é importante e é dificílimo, porque não existe teoria para essa área de montagem. Não existe.
Isso aí é prática, experiência. E aí o que vocês estão vendo agora é o seguinte, a gente vai... Giovanni, que era bom em desenho mecânico, vai gostar desse aqui, ó, tá vendo? É uma coisa simples, né? Pô, tranquilo, um componente tranquilo, projetado, você chega ali, na nossa época a gente fazia à mão, hoje em dia tem CAD, né, que faz isso pra gente, né? Mas a segunda, embaixo dessa você vê o que realmente é fabricado. Então, ó, em cima é o ideal e embaixo é o real. Então, se você imaginar um quebra-cabeça com 50 bilhões de componentes, como eu mostrei antes, para um porta-aviões, né? Se você pensar como que você vai montar um porta-aviões daquele, sabendo que, na verdade, você não obtém o que você projetou, é um desafio muito grande. E por isso que existem montadoras em todos esses lugares, né? Porque não tem pesquisa e desenvolvimento, né? É uma questão de experiência, é uma questão de você realmente reduzir, né, as imperfeições que acontecem, né? Então, isso aí, ó, mais uma vez, isso aí, a gente mal aprendeu isso no IME, interferência, nada disso. E é importantíssimo, quando você projeta qualquer sistema, se você não pensar em como o sistema vai ser montado, você vai ter um problema sério durante a produção, né? E uma coisa que eu queria mostrar isso, porque a gente nunca viu isso na nossa época, a gente não existia nesse tipo de linguagem, né, que existe hoje, que, como é que se diz? Melhora muito, aumenta muito a probabilidade de você obter o componente que é fabricado semelhante ao que foi projetado. Então, é uma linguagem nova que foi criada, se eu não me engano, no final dos anos 90, metade dos anos 90. E para você, até hoje ainda não encontrei alguém que entenda muito bem essa linguagem, porque vocês estão vendo aí símbolos, mas, na verdade, cada símbolo desses tem uma explicação matemática que não é muito fácil. Entendeu? Realmente é uma nova linguagem que eu diria que muito poucos controlam bem essa linguagem, entendem bem, e geralmente quem conhece bem essa linguagem conhece essa linguagem para um tipo de fabricação específico, entendeu? Quem se especializa em usinagem de componentes vai usar alguns desses. Esses são poucos, né? Então, são o quê? 7 aqui. Na verdade, existe mais ou menos 25, 30 similares a esse, né? Então, é complicado, mas está ajudando muito a indústria de manufatura em termos de, como é que se diz, melhorar, né, a qualidade, os processos de montagem. Aí vem agora o projeto mecânico, né? E isso é que é interessante, né? O projeto mecânico, você tem que ter aquela intuição mecânica, você tem que combinar componentes, é uma engrenagem, um motor elétrico, como é que se diz, um eixo, um flange. Isso aí, na nossa formação no IME, foi fraquíssimo isso, mas fraquíssimo. E aqui é que entra a essência de quem tem, vamos dizer assim, aquela inclinação mecânica, a pessoa que começa e monta e desmonta ventilador, geladeira, carro. A pessoa tem essa noção de que componente que a pessoa vai adicionar, vai colocar num sistema para fazer o sistema funcionar. Isso aí, nesse aspecto, tem muito pouca quantificação, né? Você usa fórmulas básicas. Você está vendo esse livro aqui, Machinery's Handbook. Você abre esse livro, tem fórmula ali para tudo. São fórmulas que você usa, né? Vamos dizer assim, todas controladas, né, por standards e normas, né? Dizer assim. E isso aí é uma coisa que oferece uma oportunidade tremenda, entendeu? Para quem não tem um conhecimento teórico muito profundo, né? Pelo menos entender como esses sistemas funcionam, né? Como selecionar esses componentes.
E a maioria deles você compra em qualquer lugar, tem catálogos, né? Alguns são baratos, outros são caros, mas você compra e começa a montar, né? Até chegar a um ponto que como é que se diz? Você tem um sistema que funcione, né? Funcione de uma maneira razoável. É o que eu chamo make it work, right? E isso aqui é onde a gente teve uma formação muito fraca. Pelo menos eu me considero, e é o meu desafio no final da minha carreira, é conseguir fazer isso de uma forma bem melhor do que eu faço. Aí vem onde o IME se destaca, né? Onde você realmente precisa vamos dizer assim, capacidade analítica muito alta, né? Que alguns desses componentes são críticos e são muito caros. Então, nesse caso, você tem que fazer análise, né? Então, existem ferramentas, né, que já existem há muito tempo. Elementos finitos já existem desde os anos 40, 50, mas estão sendo melhorados, né? Isso aí a gente, vamos dizer assim, você usa o software para fazer os seus cálculos, estresse, tem que pôr pressão, velocidade, flui, tudo isso, mas, na verdade, a parte matemática por trás disso, desses métodos, é pesadíssima. E, vamos dizer assim, não é só a parte numérica, mas a parte de conhecimento da física, né, da química, que você tem que incorporar, né, na parte numérica para você poder fazer esses cálculos todos. Então, do lado esquerdo está mostrando aí ó, o estresse, né, nas duas engrenagens, né? E do lado direito é o CFD, que uma vez eu conversei com o Vinícius sobre isso, né? E acho que ele trabalhou com isso na Petrobras. Você vê um carro aqui, o que você está vendo aqui são as velocidades do ar ao redor do carro, se o carro estiver se movendo a uma certa velocidade, né? Isso é importante, né, para a indústria automobilística, que é reduzir o que chama o drag, né, no carro, para você poder economizar combustível. Esse tipo de análise realmente exige, vamos dizer assim, uma capacidade teórica maior, uma capacidade analítica maior, né, do que, por exemplo, o que eu mostrei antes, né, a parte de projeto mecânico, né? Então, essa é uma confusão que muita gente faz, né? A pessoa pensa que essa análise de performance é a mesma coisa que o projeto mecânico. Não é, são bem diferentes. Espero que isso tenha ficado claro. Aí, final, último slide, né, é o produto final, né, que eu chamo. Quando você testa um produto, tem 3 coisas que você olha: durabilidade em função de temperatura e durabilidade em função do ambiente, do ambiente onde o componente, o sistema vai funcionar. Desculpe, não deu tempo de colocar a cedilha e os acentos aí. Mas isso é crítico, porque se você não fizer uma análise detalhada de todos esses componentes, você acaba tendo que testar. É a única forma. E existem várias, como é que se diz? Deviations, está me faltando a palavra, que a gente assume que um certo componente vai ter uma performance normal, teórica, que na verdade não vai ter. Então, isso é o que acontece. Ó. Por exemplo, voltando aos eletrodomésticos, né? O eletrodoméstico, custo, vamos dizer assim, vou chamar de custo baixo. Quando o custo é assim baixo, a parte de análise, você não liga muito, né? Você, tudo bem, você faz alguma análise, se for necessário, mas muitos testes. Né? E aqui, essa parte de eletrodoméstica aqui é tudo, como é que se diz? Por conta de requerimentos do departamento de energia. Né? Você tem que economizar energia. O resto é mais simples. Aí você vai para um carro que já tem muito mais componentes. O carro eu vou chamar de custo médio. Né? E no custo médio você já faz uma quantidade razoável de análise e menos testes. Você não pode, como é que se diz? Testar estou falando do produto final, né? O carro. Você testa, mas você não pode testar o mesmo número de vezes que você testaria no caso dos eletrodomésticos, né? E aí vem o mais difícil, né? Que eu acho. O custo é altíssimo, né? Para um porta-aviões. E aí se precisa fazer análise de tudo, é igual ao avião, cada componente, cada sistema,
precisa se fazer uma análise com detalhe. Por quê? Só tem um teste, é quando você coloca o porta-aviões na água, né? Você não faz um porta-aviões e você vai circular aí pelo mundo por uma semana. Não tem isso. Quando você coloca o porta-aviões dentro da água, sai do... Como é que se chama? Não sei. Sai lá de onde é montado, você coloca na água. Ali é o teste, só tem um teste. Então, se você não fizer uma preparação ideal para entender como é que o porta-aviões vai funcionar, você corre o risco de colocar um porta-aviões na água que praticamente vai afundar e você perde bilhões de dólares. Então, esse é o processo, né? Eu espero que tenha dado para vocês entenderem como isso é razoável, né, para uma pessoa que não tenha condições de ir para uma universidade famosa, como IME, ITA, PUC, Fundão. Uma escola técnica federal é mais do que suficiente para produzir um engenheiro que tenha a capacidade de entender esse processo, né? Então, esse foi o objetivo, né? É mostrar para a gente, né, que somos uma elite de engenheiros, né, que existe um lado de engenharia que não requer o que a gente aprendeu, a forma teórica que a gente aprendeu, equações diferenciais, integrais, mas dá oportunidade para pessoas que tenham, vamos dizer assim, renda mais baixa, né, mas que tenham interesse em ser engenheiro, né? Então é isso. Acho que não chegou de isso aqui. Olha, eu não vou, como é que se diz, mostrar essa aqui não. Isso aqui a gente discute depois. O que eu considero a maior invenção da engenharia. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Ricardo, chegou. Vandelli, queria agradecer muitíssimo pela sua apresentação, foi extremamente interessante. Eu já estou esperando para quando chegar no nosso Q&A, que vai começar após a gente fechar a sessão. Só para você ter uma ideia, eu já escrevi aqui uns 18 pontos para falar. Então, eu achei muito interessante, eu acho que vai dar muito papo para a gente conversar. Mas eu queria agradecer por todo o empenho em preparar a apresentação. E eu queria também aproveitar para agradecer a todos que estão aqui presentes. Eu sei que é sexta-feira à noite, nem sempre é o melhor horário, muita gente tem muita coisa que fazer, então ver tanto interesse de pessoas numa apresentação dessa é realmente bastante invigorante. Então, eu queria aproveitar para fechar agora formalmente essa parte da apresentação e dentro em breve nós vamos abrir para o Q&A, quando nós vamos convidar todo mundo a religar os seus microfones e poder fazer as perguntas, que eu tenho certeza vão ser muitas. Tá? Por fim, queria também agradecer ao Leandro e o Coimbra, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, por todo o empenho que eles tiveram para botar essa apresentação no ar. E eu tenho certeza que vai atrair muito interesse uma vez que a gente botar esse podcast no ar.